dele, para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. A igreja diz amém. Amém. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Era para nós estarmos aqui há mais dias, né? Só que eu tive aí há umas 3 semanas atrás uma grande demanda de trabalho. Eu lembro que essa demanda ela terminou, acho que foi sexta ou sábado. Eu até poderia ter vindo aqui no domingo passado. Só que assim, 15 dias de demanda de trabalho constante, praticamente não orando, praticamente não lendo, só ali no trabalho. E aí o varão, eu até falei, varão, me liga no sábado, né? Foi sexta, não falei, varão. Foi quinta. Oi? Quinta-feira. Foi quinta. Firmou não, ainda estava informação. corrido. Ah, tá. Mas quando foi sábado, eu já falei que não ia. E foi até bom, porque o negócio estava feio. Estava muito serviço, mas assim, algumas demandas de trabalho que vem grande, eu até no começo resisti, não quis pegar. Só que eu venho uns 4 meses de um processo financeiro terrível. E a oportunidade apareceu, eu comuniquei meu pastor, compartilhei com ele os áudios que eu recebi, falei, até não estava indo para a igreja, né? E graças a Deus nós estamos aqui, eu quero agradecer a oportunidade. Amém? Amém. Eu, por intermédio do louvor, o último que o irmão cantou aqui, Deus ele confirma a palavra, já estava no coração. Amém? Então eu quero ver com os irmãos, eu não sei se eu já preguei aqui essa palavra, mas eu sei que a palavra ela muda. Ainda que eu queira pregar igual, não tem como. Então que os irmãos abram comigo o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém, irmãos? Tivemos culto agora de manhã lá em São Miguel, e de lá tinha um aniversário de uma irmã que congrega conosco ali em São Miguel. Então eu saímos de lá da igreja, viemos para casa do pastor Rodrigo, sua esposa, irmã Rosângela, que eu até comentei com ela do trabalho da irmã, que ela disse que ela conhecia, né? Eu conheço a irmã Enência e tal. Eu até falei, acabando lá, se der, mas irmão, desde as 8 da manhã eu estou fora de casa, nem passei em casa, saí da casa direto para cá. Então glorifica a Deus, chegamos no horário. Amém? O irmão mandou um zap para mim, quando eu vi o zap, eu estava aqui na rua, eu falei, estou chegando. O pastor queria me deixar aqui na porta, eu falei, não, pastor, deixa lá, eu vou caminhar um pouquinho para não chegar em cima. Eu imaginei que eu ia chegar aqui, não tinha nem começado. Mas graças a Deus chegamos no tempo. Amém? Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Deixa eu posicionar aqui. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Deus é fiel, estamos há algum tempo sem vir aqui, mas Deus proveu e aqui estamos. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que vai dizer da seguinte maneira. Todos acharam? Sabe, está procurando ali, eu espero. Amém. Amém. Achou? Todos acharam? O livro de Marcos, capítulo 4, 35, vai dizer, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Amém? Eu vou estar contando até 3 e vamos ler todos juntos. Amém? 1, 2, 3. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Eu vou ler de novo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Amém? Tomai o teu assento com toda a liberdade para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém? Quando eu leio esse texto, nós vamos ver Marcos, ele inicia o texto, ou melhor, o versículo lido para dizer, naquele dia, sendo já tarde. É como se Marcos estivesse ali na sua narração, na sua escrita, ele estava se lembrando do dia e dizendo no seu coração na escrita, naquele dia lembrava Marcos, sendo já tarde. Era Marcos, quem sabe, era Marcos trazendo naquele exato momento a lembrança que o expediente já estava terminado. A expectativa dos discípulos que estavam ali com Jesus, observando que aquele dia foi um dia corrido, porque Jesus ele teve um dia cheio, um dia trabalhoso,
pelo qual ele pregou. Ele expulsou o demônio, ele curou o enfermo, e quem sabe os discípulos, na mesma condição que estava Marcos, estava na sua mente imaginando. O dia foi corrido, foi trabalhoso. Jesus aparentemente de forma notória está cansado, e com certeza daqui a alguns minutos cada um estará na sua casa. Quem sabe a expectativa de Marcos, ela está agora naquele momento em casa, agora descansando, agora após um banho quente. Após um banho quente, agora um jantar. Após um jantar, um momento de descanso, de reflexão, deitado na sua cama, quem sabe compartilhando com a sua esposa como foi o dia, como Jesus operou, como Jesus trabalhou, como milagrosamente ele curou enfermidades incuráveis. Mas para a surpresa dele, aquele dia era um dia atípico, era um dia diferente. Quando eles esperavam Jesus agora dizer: olha, agora acabou o serviço, vamos cada um para a sua casa, amanhã eu quero todos reunidos em tal local, disse-lhe Jesus, e passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Quando eu começo a refletir acerca desse texto, muitas vezes é assim em nossas vidas, porque tem situações em nossas vidas que para nós não há mais nada a ser feito. Essa situação não tem mais jeito, nem o Senhor, se não agiu quando dava, não vai agir agora quando é tarde, não vai agir agora quando a coisa parece irremediável, irreversível, não há mais nada a fazer. Eu já orei, eu já clamei, eu já fiz propósito, eu já desci, eu já subi monte, eu já desci nas madrugadas em oração, eu já clamei, eu já supliquei, e não há mais nada a ser feito. Mas é nesse momento pela qual Jesus ele vai dar ordem, e naquele dia, sendo já tarde, quando não havia mais nada a ser feito, o Senhor vai dizer: você não vai ficar mais desse lado, esse lado aí já está vencido, essa situação já passou do tempo, agora é para nós atravessarmos do outro lado, porque aí você não vai ficar, aí você não vai permanecer, aí você não vai ficar em meio ao cansaço, em meio à fadiga. Não, o Senhor está dizendo: essa fase passou, e agora eu passarei contigo para o outro lado. E Ele está dizendo: passemos para outra margem, passemos para outra etapa, passemos para outro lado, porque muitas vezes, quando acabam as nossas forças, quando para nós mesmos não há mais esperança, o Senhor está dizendo: e passemos para o outro lado. A irmã, em sua oportunidade, ela fez menção de Provérbios capítulo 13, versículo 12, que eu quero estar aqui abrindo, a qual a irmã aqui citou. E eu me lembrei desse versículo lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Quem abriu aí já pode até ler, que eu estou aqui com as páginas grudadas, eu quero ler para não falar da minha lembrança. Provérbios 13, 12. Esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida. Foi o que a irmã fez menção ali. Muitas vezes a demora da bênção chegar, a demora da libertação, a demora do cumprimento da promessa, a demora daquela virada de cativeiro, a demora da porta ser aberta, a demora da libertação traz em nossos corações o sentimento de tristeza, o que na mão do adversário possa ser oportuno para lançar pensamentos de tristeza, pensamentos de querer voltar atrás, pensamentos de querer recuar. Mas o Senhor, quando chega com a bênção demorada, o coração agora se alegra, o coração agora revive. Quando eu olho para o livro de Salmo 30, versículo 5, vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando eu olho para Jesus dizendo que aquele que perseverar até
até o dia derradeiro, esse será salvo. Sabe o que eu me lembro agora? Eu me lembro agora de Moisés, quando estava agora criado como um príncipe lá nos palácios de Faraó, estudando para ser o próximo faraó, sendo agora um homem pela qual aquela princesa apostou que ele seria o próximo faraó, mas mal sabia Faraó, mal sabia a filha de Faraó, mal sabia o próprio Moisés que ele seria o libertador de Israel, que estava agora numa terra de escravidão, de modo que lá no livro de Atos 7:25, a Bíblia vai dizer que no coração de Moisés nasceu o desejo de ser o libertador de Israel. De fato era Deus colocando no coração de Moisés para ser o libertador, mas não no tempo dele, porque no tempo dele a coisa seria uma frustração. Mas a Bíblia diz que ele foi lá de forma impulsiva, ele matou o egípcio que estava judiando de um irmão hebreu, entendendo que os seus irmãos hebreus, ao ver aquilo, entenderia ser ele o libertador de Israel, mas era Deus agora olhando para Moisés, dizendo: agora tu vai entrar no meu querer, agora tu vai entrar na minha vontade. E estava agora Moisés indo para o deserto, porque para nós deserto é tristeza, para nós deserto é motivo de frustração espiritual, para nós, ainda mais nos dias de hoje, porque eu entendo que a irmã, no tempo em que a irmã passou a ser crente, era um tempo que a promessa de Deus era salvação, era vida eterna, era morar no céu, como a própria irmã aqui diz. Mas é diferente nos dias de hoje. Você ser crente nos dias de hoje é você receber promessa de ter dinheiro, de morar num palácio, de ter um carro do ano, de ter uma conta recheada, de ter agora Bitcoin, de ter posses. Mas quando eu olho para o livro de 1 João capítulo 2 versículo 25, João vai dizer: e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E essa é a promessa que eu guardo no coração quando a coisa está tão apertada, quando a coisa começa a descambar para a carne. Eu entendo que nada vai acontecer. Eu me lembro da salvação da vida eterna. Eu me lembro que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, não para me dar aqui, como é que eu iria dizer, não para me dar aqui na terra, ser preso aqui na terra, como a irmã disse, não, eu quero viver aqui na terra, não. O que Deus tem para nós é lá no céu, o que Deus tem para nós é algo eterno. É por isso que Jesus, ele vai dizer em uma de suas parábolas, ele vai dizer, fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Porque eu acho que é Salmo 90, Moisés vai dizer que a vida do homem é viver até 70 anos. O que passar disso é enfado e canseira. E se nós observarmos o tempo de vida do homem, é bem isso, o que é muito incomparável com a vida eterna. Eu me lembro, certa feita, eu estava indo para a igreja lá em São Miguel, lá na Marechal Tito, quando tem um viaduto. Porque às vezes eu vou de ônibus, eu desço na Marechal Tito e atravesso o viaduto andando até chegar na igreja. E no meio do viaduto o adversário começou a soprar no meu ouvido, no meio do enfado, no meio da canseira, no meio da fadiga do dia a dia. O adversário veio falar no meu ouvido um momento de cansaço. Você ora, você profetiza e não acontece, você recebe profecia e nada acontece. De que vale viver dessa maneira? E de repente o Espírito
que Deus me trouxe a lembrança, após os meus olhos serem fechados e esse corpo ir para dentro de um caixão, ele veio a pergunta: você tem convicção para onde vai a tua alma? E eu falei: eu tenho convicção que a minha alma está destinada ao céu, a minha alma está destinada a estar com Jesus na glória por toda a eternidade, porque para muitos nós estamos aqui na terra somente para morrer. Mas quem conhece a Bíblia, quem serve a Jesus, quem está ali andando nos caminhos do Senhor, vai entender que nós estamos aqui na terra não somente para morrer, mas para escolhermos aonde nós vamos passar a eternidade. Para muitos, após o corpo ser deitado num caixão e descer à terra, descer à sepultura, acabou. Muito pelo contrário, ali vai começar algo para toda uma eternidade. É por isso que Jesus ele vai dizer: foste fiel no pouco, nos seus 50, 60, 70 ou até menos de 50 anos, foste fiel, entra para o gozo e a alegria do seu Senhor, porque aqui Deus tem muito mais. E é por conta de uma tese como essa, uma linha de pensamento como essa, que nós temos que ficarmos firmes. Nós temos que entender que muitas vezes as tempestades que Deus permite acontecer em nossas vidas são as formas pedagógicas que Deus tem de nos ensinar, de nos colocar à prova, porque uma coisa tem que ser entendida após cada culto como esse. Muitas vezes cada culto como esse, Deus usa as pessoas que têm oportunidades aqui para cantar, para pregar, para saudação, como foi dada aqui pela pastora, para nos dar ensinamento. E se nós não estivermos atentos naquilo que o Senhor está falando através de cada ensinamento, quando chegar lá fora, nós vamos esquecer tudo. E eu vou ser mais claro para explicar isso aqui. A Bíblia diz que Jesus, antes dele atravessar com os discípulos para o outro lado, houve ensinamentos através da palavra. Deus estava ensinando, Deus estava dando exemplo do poder dele, que ele estava ali ensinando, ele estava ali mostrando, porque a sua palavra vai dizer que o que ele fez ali, nós faríamos com muitas mais vezes, com muito mais poder. Ele estava ali nos ensinando, mas como ele ensina aqui pela sua palavra, nós não ficaremos somente no ensinamento, somente na teoria. Há de chegar momentos pela qual nós vamos ter que viver aquilo que ele ensinou na palavra. Quantas vezes nos deparamos com situações pela qual a palavra é ouvida no domingo, quando chega a segunda, quando chega a terça, quarta ou mais adiante na semana, na quinzena, no mês, vai acontecer algo pela qual o Espírito Santo vai trazer na lembrança. Lembra que isso foi ensinado na palavra, e a pergunta que vem da consciência é: o que é que você vai escolher fazer? Aquilo que você ouviu ou aquilo que você tem em mente, aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você tem na sua mente? Porque o Senhor ele vai dizer lá no livro de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 23, aquele que ouve a palavra e coloca em prática, o próprio Jesus vai comparar a um homem que é sensato, um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que põe a palavra em funcionamento, põe a palavra em prática, vai bater a correnteza, vai bater toda a força do rio, vai chegar o vento, vai chegar a correnteza, mas aquela casa está estabelecida sobre a rocha. Mas ele vai falar da pessoa que ouviu a palavra, não a colocou em prática. Ele vai comparar com um homem ou uma mulher insensata que edificou a sua casa sobre a areia. Para pensar uma estrutura
estrutura de uma casa estabelecida sobre areia. Por mais funda que ele tenha cavado aquela areia, é somente areia. Quando a água bater com força, aquela areia será levada. E aquela areia sendo levada, como ficará de pé essa estrutura? Porque nós estamos vivendo tempos tão contraditórios à palavra, tempos tão colocando em prática aquilo que disse Jesus, que o mundo jaz no maligno. O que é a palavra jaz? A palavra jaz vem de jazigo. Jazigo é nada mais, nada menos que uma sepultura, é onde está enterrado o mundo. O mundo jaz, descansa no maligno. Mas quando nós temos a palavra, quando nós temos a palavra guardada no coração, aguardando o momento pela qual Deus nos dará a oportunidade de colocar a palavra em prática, você terá a sua vida estabelecida sobre a rocha. Por mais sedutora que seja a proposta do adversário, quando você tem o seu propósito, a sua comunhão com o Senhor Jesus, você vai escolher aquilo que é eterno, você vai escolher estar com Ele, ainda que seja no pouco, porque é como dizia minha mãe, e diz até hoje, um pouco com Jesus é muito. Disse Davi no Salmo 27, se não me falha a memória: ainda que um exército venha para cima de mim, eu com Deus, eu sou maioral. Ainda que todo mundo mire para te derrubar, se Jesus está contigo, meu amigo, se Jesus está contigo, minha irmã, você pode até envergar, mas não vai cair, não vai quebrar, porque a sua casa está estabelecida sobre a rocha. É por isso que eu olho para essa palavra, porque é interessante que nesse texto Jesus ele vai pegar os seus discípulos, que eram homens experimentados no mar, homens que tinham a direção de Pedro como líder daqueles pescadores, e Jesus ele olha para o mar, Jesus ele olha para aquele mar, aquele lago, aquela represa, e vendo ali que iria ter uma tempestade, Jesus escolheu aquele momento da tempestade para se fazer conhecido. Porque não é nas bênçãos que nós sabemos se Deus é conosco, mas é nas tempestades na vida, é nas tempestades da vida que vem contra áreas das nossas vidas, que nós vamos escolher se nós vamos ficar com ele firme na tempestade, ou nós vamos escolher outros trajetos, outros atalhos. Porque quando eu olho para esse texto, o texto vai dizer que Jesus ele estava na proa do barco. E o que é a proa senão a parte de trás da embarcação? E se ele está na parte de trás da embarcação, quem está à frente é o homem. Mas quando nós damos a ele o controle da navegação, é como diz aquele hino da harpa: solta o cabo da nau, toma o remos nas mãos, navega-nos com fé em Jesus. E é interessante, irmã, que muitos vão gritar: soltei, soltou nada, porque quando o barco começa a balançar, quando o vento começa a balançar a correnteza das águas, é nesse momento que você vai dizer: quem está no barco comigo é Jesus. Quem está comigo é aquele que pode dar uma ordem lá do céu: cala-te, mar, aquieta-te, vento. E é interessante que não é na hora que nós clamamos que ele dá resposta, não. Ele sabe até onde nós vamos suportar. E o que é mais interessante nesse texto é que Pedro ele vai acordar Jesus para dizer: não se te dá que nós vamos perecer. Ele nem respondeu a Pedro, ele levantou, quem sabe levantou a sua mão, deu ordem a quem lhe obedecia, que lhe obedeceu de fato, e eles tiveram agora que dizer um ao outro: mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. E é como eu entendo que no texto o Senhor iria usar aquela tempestade para se fazer conhecido, mas eles vão perguntar: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E o mais interessante é que o Senhor não vai suportar o fato de que um servo dele, uma serva dele não sabe quem ele é, porque Jesus está pronto para responder quem é ele em nossas vidas. E parece que eu vejo agora, eles disseram um ao outro: mas quem é este? E eu entendo que o Senhor estava cansado daquele dia, ele volta a dormir, mas eu entendo que em minhas conjecturações ele vai dizer no seu íntimo: eles vão ter a segunda oportunidade de saber quem sou eu. Ou seja, tem momento em nossas vidas, em meio a provas que nós passamos, que nós vamos ter que dizer: eu sei quem é o Deus que eu sirvo. É como disse Paulo em uma de suas epístolas: eu sei em quem eu tenho crido. Mas eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ah, meu irmão, Jesus ouviu aquilo e parece que eu entendo, parece que eu vejo que ele disse no seu íntimo: peraí, vocês terão comigo uma outra oportunidade de saber quem sou eu. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 14, que Jesus agora dá uma ordem aos discípulos: entrai-vos no barco e passem para o outro lado. E a Bíblia vai dizer em algumas traduções que Jesus ordenou. E quando Jesus ordena, não tem como dizer não. Entrem no barco. Enquanto eles entraram agora sem a presença de Jesus numa embarcação para ir até o outro lado, o Senhor sobe até o alto monte para interceder, de modo que o texto em Mateus 14 vai dizer que foram horas a fio dentro de um barco, 12 homens agora, entendendo eles que estavam lutando pela vida, entendendo agora que aquela nau, aquela embarcação iria agora a pique. E a Bíblia diz que já ao entardecer, já quase ao amanhecer, quem aparece andando sobre as águas? Jesus. E a Bíblia diz que Pedro duvida. Historiadores vão dizer que todos aqueles que resistem a uma tempestade, saem de uma grande tempestade vivos, eles vão dizer que eles viam fantasma, e o fantasma que eles viam era anúncio de que a morte iria levar um da embarcação. Mas a Bíblia diz que Pedro vai entender ser um fantasma, e Jesus, ele vendo agora o apavoro dos discípulos, ele vai dizer: não temais, sou eu. Porque na hora das tempestades que a vida bate em nossas vidas permitidas por Deus, entra um sentimento de ansiedade. Essa prova tem que passar logo. Eu não resisto mais um dia, nem mais uma semana. Essa prova tem que passar. Mas em meio aos sentimentos de que essa prova tem que passar, o propósito de Deus ainda não foi cumprido. Porque a tempestade é só mais um processo pela qual o Senhor vai usar para nos fazer entender quem é Ele em nossas vidas. E Jesus agora aparece para dizer: não temais, sou eu. Pedro vai duvidar e vai dizer: se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Pedro agora, sem esperar, ele vai ouvir Jesus: vem, Pedro, vem andando sobre as águas. E é interessante que quando Pedro, afoito, desceu do barco, olhando para o rosto de Jesus, começou a caminhar sobre as águas, enquanto ele olhava para a face do Mestre, ele caminhava sobre as águas, porque assim é nas nossas vidas. Tem momentos que Deus, ele vai permitir situações que nós vamos ter que andar sobre as águas, mas andar sobre as águas é olhar para a face de Jesus. Enquanto você olha para a face de Jesus, você está andando na linha,
você está andando correto, você está em pleno entendimento que você depende dele, que é necessário fechar as brechas, que é necessário uma autocorreção, é necessário um pleno entendimento que eu e você dependemos dele, porque as tempestades da vida vêm para nos mostrar o quanto nós dependemos dele, enquanto a misericórdia está agora em ação em nossas vidas, mas chega um momento que o medo entra, o medo tira os nossos olhos de quem é o mestre, de quem somos nós na presença dele, e foi nesse interim que o medo entrou, que Pedro começou a afundar, e a Bíblia diz que Pedro afundou, mas Jesus foi lá, puxou Pedro pela mão e disse: homem de pouca fé, por que temestes? Por que duvidastes? Por que você permitiu a sua fé se apequenar? Por que você deixou fugir do entendimento de que o Senhor está no controle? Porque quando eu vejo Jesus andando sobre as águas, Ele está dizendo: olha, esse mar revolto, esse mar agora nervoso, atribulado, está debaixo dos meus pés. E se está debaixo dos pés dele, eu estou seguindo a ele, eu não vou afundar, eu permanecerei andando sobre as águas. Mas se muitas vezes a nossa fé vai falhar, ele está pronto para nos salvar, para nos levantar e dizer: por que temestes, homem de pouca fé? Por que temestes, mulher de pouca fé? E a Bíblia diz que ele tira da água, coloca no barco, e lá vão dizer um ao outro: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? É o Senhor dizendo que ainda que sopre o vento, ainda que as tempestades possam ser permitidas por Ele, o Senhor me traz a lembrança lá no Salmo 24:10, que vai dizer que se te demonstrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Ou seja, Deus está pronto para mostrar quem é Ele, para qual propósito que Ele nos chamou. Porquanto é como muitas vezes dá vontade de desistir, dá vontade de recuar, mas o Senhor está dizendo nessa noite, lá no livro de Hebreus capítulo 10, a sua palavra vai dizer: o que há de vir virá, não tardará, mas se você recuar, a minha alma não terá prazer em ti. Porquanto eu não sei o que tu estás passando, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua adversidade, eu não sei qual é o calo que está ali impedindo os seus pés de caminhar. Uma coisa eu sei: o Senhor está contigo, o Senhor Ele tem propósito, e o Senhor está se fazendo conhecer na sua vida. Porquanto permita-te conhecê-lo a Ele, assim como Ele é. Quando eu olho para o Salmo 114, se não me falha a memória, o salmista vai dizer: cadê tu, ó? Ele vai perguntar às águas, às muitas águas que se escondeu quando o Senhor se apresentou aquelas águas lá em Piairote, quando o Senhor abriu o mar, porque a ordem foi dada ao mar: abra-te, e o mar se abriu, e o povo passou a seco. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero finalizar essa oportunidade para te dizer: o Senhor vai usar, se já não está usando essa tempestade para se fazer conhecido, porquanto é tempo de declarar com convicção: eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, como diz um certo pregador, a roda de nota de rodapé, Deus vai se fazer conhecer na tua vida. Com a permissão da pastora, nos coloquemos de pé nessa noite, porque eu já sinto a presença de Deus nessa noite. Eu sinto Deus
nessa semana se fazer presente em vidas, dizendo: eu sou teu Deus, eu te escolhi e de ti não abro mão, porquanto curve a sua fronte, soberano, eterno e grandioso Deus. O Senhor tem o controle e a regência das lutas que nós temos passado. Meu Deus, nada acontece sem a tua permissão ou sem a tua ordem. Porquanto eu te peço que o Senhor possa usar essa palavra, assim como a mesma fluiu ao meu coração, para estar trazendo aos corações nessa noite a edificação, a consolação e a exortação, porque a tua palavra ela é mais pura do que ouro provado no fogo. A tua palavra ela é zelada por ti, para que ela venha se cumprir e cumprir os teus propósitos. Porquanto, ó Deus, que o Senhor possa usar essa palavra nessa noite para nos corrigir, para nos exortar e para nos trazer de volta ao teu caminho. E por meio desta palavra nós não seremos derrotados, nós não seremos prevalecidos, mas prevaleceremos, daremos glórias ao teu nome e saberemos que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos mantém de pé para a glória e louvor ao teu nome. A tua palavra vai dizer: este é o meu servo a quem eu sustenho pela minha palavra, porquanto com as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Mais uma vez eu te peço, evidencia o poder da tua palavra em nossas vidas, de modo que os nossos alicerces espirituais venham a ser reforçados, venham a ser fortalecidos, e a nossa comunhão contigo essa noite seja consolidada, fortalecida, porque eu quero profetizar no teu nome nessa noite: ninguém será derrotado, ninguém será derrubado, ninguém será prevalecido, e ninguém, conforme o Senhor me ordenaste ao meu coração, ninguém será surpreendido. Alamandaragacia, lepacalapatocomondegacelemandaraгаcia. Porquanto eu creio em curas, eu creio em renovo, eu creio em estabelecimento de fé nessa noite, por intermédio da tua palavra, por intermédio da tua presença aqui nessa noite, conforme foi ministrado pelo seu servo que ministrou louvor aqui nessa manhã. Que a sua presença dentro de nós, mais valorizada do que ouro, do que prata, do que posse, do que título, nada pode prevalecer a sua presença que está dentro de nós e fará toda a diferença em meio às nossas tribulações, uma vez que a sua palavra vai dizer: ora, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não olhando nós para aquilo que é passageiro, mas olhando para aquilo que é eterno. E isso Deus tem preparado para os corações daqueles que o amam, porque a sua palavra vai dizer que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porquanto receba nessa noite essa palavra que cura, palavra que salva, palavra que estabelece em nossos corações a presença de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Assim Deus tem colocado no meu coração, e se você crê nisso, Deus lhe abençoe. Bata a palma para Jesus. Deus abençoe a todos.